Cadê? Sumiu. Bom, porrada na orelha, né? Essa aqui é a música que deu origem à série. Tudo começou quando eu estava assistindo um vídeo promo da gravação do EP do Torture Squad, banda aqui de São Paulo, de thrash death metal. E eu não sei bem. Não, então, eu vim assistindo, tal, aí começou a tocar música e tal, e no final o Castor faz o seguinte comentário: essa música fala sobre as pessoas que são aprisionadas, são escravas da religião. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui atrás da letra, né? Aí a letra diz assim: pessoas confundem você dizendo o Messias está chegando, fazendo a sua mente acreditar a igreja é a única salvação. Você é tomado por uma grande dúvida através do abismo infinito, procurando uma resposta verdadeira, escondida entre questões. Eles dizem para adorar um Deus, dizendo mentiras cheias de medo, prometendo salvar a sua alma, vendendo mentiras cheias de medo. Dreadful Lies. E eu comecei a pensar nessa situação, né? Antes de mais nada, no vídeo passado do Suicidal Tendencies, eu encerrei falando que não era tão popular como o Whindersson Nunes e nem tão polêmico quanto o Caio Fábio. Só que eu tenho algo a dizer, eu admiro os dois e assisto o vídeo dos dois e acho que eles têm muito conteúdo. Pena que muita gente não gosta, mas aí, querido, é aquela coisa, né? Eu não gosto de giló nem quiabo, né? Tem gente que gosta, então fazer o quê? Mas voltando aqui, enquanto eu estava pensando nessa letra, eu fiquei analisando o seguinte: a letra é bem pesada, bem forte mesmo, né? E ela foi escrita no início dos anos 90, no ápice do movimento neopentecostal no Brasil. E na verdade foi no final já dos anos 80, né? Agora uma coisa mais interessante ainda, hoje eu estou falando sobre a música do Torture Squad, e o próximo vídeo, na sexta-feira, vai ser da banda Death, que fala sobre o mesmo assunto. Só que esse é um pouco mais pesado, né? Dinheiro. Mas voltando aqui pro Torture, enquanto eu estava lendo a letra, eu lembrei daquela cena em que Jesus cura lá o rapaz que nasceu cego. E ele é curado e é um sábado, né? Jesus cura o cara no sábado. E aí, beleza, né? Jesus cura o cara no sábado, aquela coisa toda, blá, blá, blá. E fica aquela questão entre os doutores da lei e os fariseus, os escribas, dizendo o seguinte: cara, quem foi que te curou? Ele não pode ser de Deus, ele curou no sábado, e aquela coisa toda que todo mundo sabe como funcionava. E aí chegam nos pais dele, falam assim: você quer seu filho? E os pais falam: sim, esse é o nosso filho. Mas ele nasceu cego, como ele está vendo? Olha, é o seguinte, por favor, vocês aí, ele já tem idade suficiente para responder essas questões para vocês, então pergunte diretamente para ele. Mas o texto não omite uma coisa muito importante, uma informação extremamente importante, que tem base também nessa letra aqui do Torture. Qual que é a informação importante que não é omitida? Os pais daquele rapaz que nasceu cego jogou a bucha para o lado porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Esse era o grande medo, o grande receio deles. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E hoje nós vivemos hoje não, né? Há muito tempo que parece que, principalmente na Idade Média, eu já falei isso, a igreja tornou-se detentora de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E as pessoas vivem com medo de serem expulsas do inferno, serem expulsas da igreja, que às vezes é o inferno, né? Eu errei acertando. Elas ficam com tanto medo de serem expulsas da igreja, da comunidade, da comunhão, pelo pastor, pelo líder, pelo grande homem que Deus levantou, que se submete a todo tipo de escravidão e confusão.
Aí começam os abusos. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ser submisso a uma autoridade espiritual. A Bíblia nos orienta a fazer isso. O problema é quando você é submisso à vontade do seu líder acima da vontade de Deus. E aí você se submete a todo tipo de questão e a todo tipo de baixaria com medo do que os irmãos vão dizer, do que os irmãos vão pensar, com medo de ir contra algo. Por que que os bereanos, lá no livro de Atos, eles foram aprovados e foram elogiados? Porque eles ouviam Paulo falar. Gente, não estou falando de Cláudio, estou falando de Paulo. Eu tenho minhas reservas com Paulo, porque era meio ignorantão. Mas o apóstolo Paulo chegava pregando a salvação em Jesus e a ressurreição dos mortos, e os bereanos, eles voltavam para casa e iam conferir nas escrituras, ou seja, nos escritos que eles tinham no Antigo Testamento, se aquilo que Paulo estava dizendo era ou não verdade. Hoje um cara vira e fala assim: se você não estiver debaixo da cobertura apostólica, o Senhor não terá condição de te proteger. Mentira! Você que é da igreja apostólica, meu irmão, se você não estiver embaixo da cobertura apostólica, não vai acontecer nada. Você tem que estar embaixo da cobertura do Senhor Jesus. Deus não criou todos. Deus não fez todos espirituais para proteger os seus filhos da chuva. A chuva cai para bons e para ruins. O obedecer à palavra do Senhor, obedecer à voz dele, não confundir com mentiras do medo, é que dão para você a autoridade de estar ou não na presença de Deus. Pessoas confundem você dizendo: o Messias está chegando. Vamos falar aqui das seitas. Quantas pessoas se denominam, se autodenominam Cristo e confundem as pessoas? Por que uma vez uma pessoa aqui no Brasil, como eu prometi, não vou ficar dando nome aos bois, mas uma pessoa estipulou uma data para a volta de Jesus, essa data não aconteceu. Um americano fez isso, um chinês fez isso, um coreano fez isso, um europeu fez isso, o mundo está fazendo isso. E o que Jesus disse? Que apenas Deus sabia do dia exato da volta de Cristo, ponto. Aí o imbecil desse fala uma coisa dessa e você embarca. Aí depois você fica chorando. Eu acreditei nele, eu dei todas as minhas coisas, ele me enganou, me roubou. Porque você quis, porque de repente apareceu um cara que não é da sua igreja, da sua religião, e escreveu uma coisa que tem a ver e está gritando aos quatro cantos do mundo. E você não presta atenção porque você não lê as escrituras, você passa os olhos por ela. Você procura uma resposta verdadeira, escondida entre questões. Acho quase que eu derrubei tudo aqui. Desculpe. Todos nós temos questões. Todos. Aquela música do YouTube, But Still Haven't Found What I'm Looking For, ainda não encontrei o que estou procurando, é uma das mais sinceras demonstrações de que a dependência de Deus é algo muito maior. Ai, Cláudio, mas aí você vem falando sobre você depender de um Deus, depender de não sei o quê, depender de não sei o quê. Sim! Se você acredita, meu irmão. Se você não acredita, beleza. Mas se você diz acreditar em algo, diz acreditar em Deus, deixa de ser o seu Deus. E não entre nessas questões idiotas de ficar discutindo que essa letra é uma heresia, que essa letra é uma besteira, que essa banda é do diabo. Cara, tudo você manda pro inferno. Você tá mandando todo mundo pro inferno, cara. E tá achando que só você vai pro céu. Presta atenção. Essa letra foi escrita pelo Castor. Cara, meu brother. E ele mesmo não estando inserido dentro de uma comunidade evangélica, escreveu exatamente aquilo que Jesus dizia de vez em quando. Vocês ficam confundindo as pessoas, vocês ficam mentindo quando ele falava sobre os fariseus. São as pedras pensando e elas colocando para fora aquilo que você não tem coragem de refletir. Então agora pare. Reflita um pouco na sua vida.
sobre aquilo que é importante para você. Obedecer a Deus e a sua palavra, obedecer cegamente o que um homem falho e pecador como você está dizendo. Preste atenção na sua vida. Preste atenção na sua vida, cara. Preste atenção na sua vida. E viva a sua vida sem barganhar com Deus e nem com os homens, com medo de ser expulso da sinagoga, como os pais daquele rapaz que nasceu cego e foi curado no sábado. E a grande questão não é porque ele foi curado, é porque era sábado. E a lei abomina essas coisas. Mas como eu já disse, Jesus está preocupado com os seres humanos.